Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar a respeito da lição de número 8, que traz o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O texto áureo diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. A verdade prática diz assim: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá dons pastores ao seu povo. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A nossa leitura bíblica está no capítulo 34 do livro de Ezequiel, do verso 1 até o verso 12. Diz assim o texto: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda parte, por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não a procuraram, as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Você que perdeu a lição anterior, a lição de número 7, com o tema A Responsabilidade é Individual, vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo e semanalmente nós temos duas aulas aqui no nosso canal da Escola Bíblica. Estamos estudando essa revista aqui, Ezequiel, baseada no livro de Ezequiel, que traz o tema A Justiça Divina, e também estamos estudando essa outra revista aqui, que traz o tema O Servo, Jesus como o Servo, que é baseado no Evangelho segundo Marcos. Essa aqui é da
PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. A anterior é a da CPAD. Então, semanalmente temos 2 aulas da Escola Bíblica, que são essas 2 revistas, e de segunda a sexta, às 6 da manhã, temos o Oráculo, que é uma palavra curta para trazer orientação e direcionamento de Deus para a sua vida. Então, por isso, precisamos da sua inscrição. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Deixe também o seu like para nos ajudar, assim o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai começar a divulgá-lo também para outras pessoas. E você também pode fazer isso. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Você clica nesse botão e aí você pode compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, para todas as pessoas que você quiser. Beleza? Essa lição fala a respeito do bom pastor e dos pastores infiéis. Como nós sabemos, estamos estudando a justiça divina baseada no livro do profeta Ezequiel e agora chegamos em um ponto interessante em que Ezequiel vai profetizar contra os pastores. E essa palavra, esse assunto, né, essa profecia, esse oráculo, ele é muito direcionado atualmente aos pastores da atualidade. Mas, na época em que foi escrito, a profecia ela foi direcionada não somente aos pastores, mas foi direcionada aos líderes, aos governantes, aqueles que profetizavam, aqueles que exerciam alguma espécie de liderança com relação ao povo. Então, atualmente, usamos para os pastores, e não está errado, mas o fato importante aqui da gente entender é que, na época, essa palavra foi direcionada a todo líder que tinha alguma espécie de liderança e que conduzia o povo. Certo? A introdução diz assim: o profeta Ezequiel enfoca, no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores fiéis, Deus como o futuro pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então vamos falar apenas desses 2 pontos de forma geral, né? Vamos nos aprofundar dentro deles. Mas o primeiro é a respeito dos pastores infiéis e depois do bom pastor. Sobre o rebanho, falaremos agora um pouco sobre o rebanho, que é o primeiro tópico. E o primeiro ponto aqui é as ovelhas. A ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então, 3 coisas precisamos identificar. A ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho e o cordeiro é o filho até 1 ano de idade. A partir daí se torna carneiro, tá? Então, das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um dócil animal, falando-se das ovelhas. É um dócil animal e símbolo de sacrifício e redenção, conforme Isaías capítulo 53 e Atos capítulo 8. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo, conforme Salmo 23, Salmo 74, Salmo 100. E a sua natureza, segundo ponto aqui dentro. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois,
necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite, conforme Lucas capítulo 2. E sob muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então aqui nós vemos que das 74 vezes, como está escrito aqui, em que essa expressão, esse termo ovelha, ele é utilizado, apenas 2 vezes se refere de fato ao animal. As demais se refere ao povo, porque existe então essa analogia de comparar a ovelha com o povo de Deus. E se a ovelha é o povo de Deus, o pastor seria o próprio Deus, tá? E o terceiro ponto aqui dentro é: o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Números, capítulo 27, 1 Pedro, capítulo 5. Além do sentido próprio do termo figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus, isso vale também para a igreja no Novo Testamento, conforme Mateus 26 e Lucas 12. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor, conforme 1 Reis capítulo 22, Mateus capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 15. Então aqui são as referências onde o povo, a nação de Israel, era comparada como um rebanho de ovelhas. Então, para você compreender um pouco a respeito da ovelha, que é um animal simples, que é um animal indefeso, que é um animal que necessita de muitos cuidados, um animal frágil, e a comparação entre a ovelha e a nação de Israel e também, consequentemente, a igreja. Então agora vamos falar um pouco a respeito dos pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias capítulo 23, Ezequiel é esse capítulo 34, Jeremias é o capítulo 23, se refere aos governantes. Olha só como nós estamos com uma visão correta da palavra aqui. Se refere aos governantes, então se aplica às lideranças eclesiásticas, sim, pastores, bispos, apóstolos, apesar de eu não concordar, há apóstolos, mas essa palavra é direcionada a todo aquele que exerce governo, que exerce liderança, por exemplo, seu líder de célula, líder de área, líder de alguma missão na denominação Assembleia de Deus. Temos líder da missão com jovens, com adolescentes, com crianças, com mulheres, com homens, líder da missão contra a fome, líder da missão de construção de casas. Tem vários setores, né? Várias missões dentro da nossa denominação. Então, essa palavra é direcionada a todo aquele que exerce algum tipo de liderança, algum tipo de influência sobre as demais pessoas, tá? E esse é o primeiro tópico. O segundo tópico fala a respeito sobre os pastores infiéis. Então, falamos um pouco a respeito do rebanho, dos pastores, e agora falaremos dessa relação, o pastor de ovelhas, que é o primeiro ponto do segundo tópico. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78 fala um pouco disso. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor, Lucas capítulo 15. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, literalmente, pastores das ovelhas animais, né? Êxodo 3
e Salmo 78. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Então aqui usa o exemplo do pastor de ovelha literal, e ele tem essas funções: alimentar, guiar, proteger. Deve fazer isso com dedicação. E o texto de Ezequiel 34 mostra exatamente a infidelidade dos pastores com relação a esse dever. Se desviaram de suas obrigações e funções e entraram pelo caminho da infidelidade. Segundo ponto aqui dentro é os governantes, o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Israel, de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comais a gordura, vestis a lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, para designar exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir as suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos. Então aqui é a descrição exata do egoísmo do egoísmo das autoridades com relação ao povo. Eles não supriam as necessidades, não cuidavam do povo, mas cuidavam apenas de si mesmos. Eles apenas estavam querendo suprir as suas próprias necessidades, e o povo, as ovelhas, elas estavam sendo abandonadas, estavam sendo ignoradas por todas as suas autoridades. Isso exemplifica também, na atualidade, a ação dos líderes religiosos e também dos líderes políticos da nossa nação, que muitos deles agem dessa forma, dessa maneira, apenas querendo cuidar das suas próprias necessidades e deixam de lado as necessidades dos seus liderados. O que os governantes não faziam? Aqui nós vimos o que eles faziam, que eram cuidar de si mesmos. Agora vamos ver o que eles não faziam. Terceiro ponto aqui, o que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas e desgarradas precisam de cuidados especiais, mas essa realidade era diferente. O texto vai dizer: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes e a desgarrada não tornastes a trazer. Então aqui mostra a dureza dos seus corações em não cumprir o que era requerido deles, o que Deus esperava que eles fizessem. Lembrando que eles foram constituídos para isso e as funções que eles deviam desempenhar, eles não realizavam. Quarto ponto aqui dentro é as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º mês, aos 5 do mês. Ezequiel 33, verso 21. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então aqui nós temos um sentido para o profeta trazer essa mensagem.
não era apenas para os que estavam ali na cidade, em Jerusalém, mas era também para todo o povo, incluindo aqueles que haviam sido dispersados, aqueles que foram para outras nacionalidades. Ainda assim, naqueles lugares remotos e distantes, eles deveriam desempenhar as suas funções de liderança, que era pastorear aqueles que estavam debaixo de sua liderança. Então, o terceiro e último tópico aqui fala sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como o pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor de João capítulo 10 deixam isso muito claro. Primeiro ponto aqui é a reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas, agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Então aqui é o retorno. Aquilo que eles não fizeram para o bem, Deus fará com eles para correção, para o alinhamento daqueles homens que decidiram não obedecer. Aqui, no segundo ponto, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5,4. Pois que, assim como Jeová vai trazer todas as nações, os judeus dispersos, para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, conforme Lucas capítulo 24, versículo 44. Então aqui nós temos dois aspectos, duas lideranças espirituais. A primeira, o próprio Deus cuidando do seu povo como nação de Israel, trazendo os dispersos que foram levados para outros países, outras nações, trazendo-os de volta. E Jesus, como também o bom pastor, fazendo o mesmo trabalho, mas relacionado aos gentios, trazendo todas as pessoas de toda a tribo, língua e nação para a mesma congregação, né? Unindo em um único povo, em um único rebanho, todas as ovelhas, todos aqueles que sentem no seu coração o desejo de entregar a vida a Jesus, todos eles estão sendo trazidos para este mesmo rebanho, para este mesmo povo. E aqui, terceiro ponto, terceiro já e último ponto, vai falar o pastor cristão. Falamos de Deus como pastor, falamos de Jesus como também o bom pastor, e agora vamos falar a respeito do pastor cristão. Qual seria o posicionamento ou a postura que um homem cristão deve adotar diante da igreja, né? Diante do rebanho, diante das ovelhas. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e um urso, conforme 1 Samuel capítulo 17. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja. Efésios capítulo 4. Para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Então, até aqui, antes de chegarmos no final desse comentário, nós já vimos algumas características. O primeiro é que o pastor, o bom pastor, é aquele que está disposto a dar a sua vida em favor de um propósito maior, que seria o cuidado das ovelhas. Aqui nós estamos colocando o texto de 1 Samuel 17, onde Davi, como bom pastor, ele enfrenta o perigo para proteger as suas ovelhas. E na atualidade nós vemos que esses perigos, essas guerras,
Esses embates, eles se dão no campo das ideias, aonde muitas pessoas, muitos falsos pastores, muitos pastores infiéis, muitos líderes levantados pelo próprio diabo para enganar o povo, têm enganado muitas pessoas e feito com que muitas pessoas saíssem das igrejas, né? Entrando aí pelo caminho da apostasia, do abandono de fé e por aí vai. Então, os pastores devem combater essas ameaças e proteger as ovelhas, seguindo o exemplo de Jesus, se necessário for. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, porque isso é a vontade do Pai. E o texto de Ezequiel 4 fala que Deus concedeu à igreja pastores para o seu aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo. Continuando o comentário, diz: ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por eles. Então nós temos muitos pastores, muitos líderes e nós devemos orar por eles, é um dever nosso orar por eles e nós devemos seguir os seus conselhos, as suas obras, as suas atitudes no que for justo e correto. Ninguém é perfeito, cedo ou tarde alguém vai errar em algum ponto, mas nós, como orientados pela palavra de Deus, não devemos seguir o erro, mas sim o acerto. Então, vamos seguir aquilo que é certo, obedecer no que for correto, e no que for errado e no que for incorreto, vamos orar por eles e não seguir as suas práticas erradas, tá bom? Deus sabe cuidar dos seus servos. Conclusão: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. Por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente de nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas, isso desagrada a Deus. Nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Então é nossa responsabilidade glorificar a Deus através das nossas obras e atitudes. Correto? Nossa lição termina aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Responde aqui nos comentários o questionário que eu vou fazer. São 5 perguntas. A primeira é: a quem a expressão pastores de Israel se refere em Ezequiel e Jeremias? A quais tipos de pastores essa expressão se refere? Segunda pergunta: qual a função primordial do pastor? Terceira pergunta: o que os governantes de Israel faziam? Quarta pergunta: o que os governantes de Israel não faziam? E a quinta e última pergunta: quem é o bom pastor? Fica então este questionário, deixe sua resposta, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima. Que Deus te abençoe. Fique na paz.